Doutor Paulo, estou preocupado. Somente um lado da minha narina, o lado do nariz, está entupido e sempre entope somente daquele lado. Devo me preocupar ou pode ser simplesmente rinite? Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Normalmente, quando o paciente reclama para a gente do nariz entupido, obstruído, trancado, é relacionado aos dois lados do nariz, mas pode ser que um lado seja mais do que o outro. Tá? É difícil o paciente reclamar somente de um lado só. Se for de um lado só, vou contar nesse vídeo as principais situações para você, dessa forma, procurar teu médico otorrino e identificar corretamente, através de consulta, o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeira situação principal que pode de um lado só estar entupido. Se for criança, você observa a criança pequena, principalmente aquela criança que está muito mexendo no nariz, colocando alguma coisinha, mexe de um lado para o outro, ela pode ter colocado um objeto estranho naquele lado. Uma borrachinha, uma massinha, ou alguma esponja, um papel, e ficou daquele lado somente entupido. Só que você observa também como é sair secreção daquele lado e do outro lado não. Às vezes até o cheirinho forte tem. Então procura o teu médico otorrino, que ele vai identificar isso aí e vai tirar aquele corpo estranho e a vida se acontece normalmente. Mas às vezes não, às vezes já é adolescente, adulto e está sempre reclamando de um lado só, tá? Então vamos lá, se você além de observar isso, num lado só está entupido e vê visualmente o teu nariz por fora, se o nariz é torto, ou seja, não está retinho dessa forma, mas ele está torto e realmente vai aquele C para aquele lado, pode não somente ter entortado toda a parte estrutural externa, os ossos próprios do nariz aqui, o arcabouço do nariz para aquele lado e também a coluna que separa de um lado e de outro, que é o septo nasal. Então pode ter um desvio de toda a estrutura junto com o septo nasal. Dessa forma, somente uma cirurgia que vai resolver essa situação para esse paciente. E a cirurgia pode ser de dois tipos. Pode ser somente interna, só que ela não vai melhorar esteticamente esse nariz por fora, tá? Então as pessoas que vão ver fotos, você mesmo, vai ficar o nariz torto externamente. Mas pode ser feita uma cirurgia combinada, a parte interna com a parte externa, ou seja, fazer uma rinoceptoplastia, uma plástica do nariz externa, interna, melhorar a respiração, que talvez, às vezes, seja a melhor opção, porque às vezes o desvio é tão grande internamente que é necessário fazer a parte externa também. Então a principal causa de obstrução nasal em adultos de um lado só é o desvio de septo nasal. Então é aqui, ó, o septo ele vai dividir toda a parte de um lado do outro. Então ele tem que estar reto normalmente. Se ele estiver torto para aquele lado que você observa, pode ser relacionado também à dificuldade respiratória. Outra situação que pode ter mais dificuldade de respirar de um lado só, se você tiver uma insuficiência de válvula nasal. Doutor Paulo, o que é isso? Então, se a gente for entrar, ver o nariz por dentro, bem nessa região aqui, ó, bem nessa região, existe uma válvula nasal que fica aqui também externamente aqui, ó. Então tem pacientes que ao fazer esportes ou fazer alguma coisa mais intensa que exige mais da respiração, ele puxa mais o ar e ele vai fechando aquele lado do nariz. Ele vê, é visual que colaba de um lado para o outro. Normalmente, ele não observa isso no seu dia a dia, mas ele observa quando está mais intenso a tua respiração. Como eu falei, às vezes caminhada, esporte, ciclismo, ele observa que um lado tranca mais o outro. Ele tem que ver se não pode ser insuficiência de válvula nasal. Temos uma cartilagem aqui, que ela tem que ficar fechada, tem que ficar estável a respiração. Se ela fecha de um lado ou do outro, o paciente pode ter essa insuficiência de válvula nasal. O que pode ser feito para esse paciente? Ele pode usar aqueles adesivos que colocam na região da narina ao fazer esportes físicos, ou então pode ser feita uma cirurgia para tirar uma cartilagem do septo nasal, ou da orelha, ou da costela, para colocar e fortalecer essa cartilagem que está fraca. É uma outra situação. Outra situação que pode acontecer é, infelizmente, o temor de todo mundo, que é um tumor nasal. O tumor nasal pode ser dois tipos, pode ser o benigno, que não é câncer, e o maligno, que infelizmente é câncer, que graças a Deus é bem mais raro. O tumor benigno mais comum que pode obstruir de um lado só é a polipose nasal, que são umas bexiguinhas que se formam principalmente entre um corneto e outro, tá? Não é aquele corneto que você levanta o nariz assim e vê uma carninha
relacionado a outra, tá? É um pólipo nasal. Pessoal, uma bexiguinha que se forma aqui nessa região. Além disso, o paciente tem obstrução, dificuldade de respirar de um lado só, pode provocar mais sinusite daquele lado, alteração do olfato, cheiro ruim do nariz. Dependendo do tamanho, é realmente somente cirurgia que pode ser resolvido com isso. Tem também a opção de ter um papiloma invertido, que é relacionado ao HPV, aquele vírus, papiloma, vírus humano, que pode realmente entrar no nariz e dessa forma crescer e formar uma situação que vai dificultar, normalmente dentro da fossa nasal, também como vai pegar a região dos seios paranasais. Esse paciente vai ter sintomas também bastante de sinusite. Em outra situação, infelizmente, pode ter um tumor maligno no nariz, mas geralmente é mais raro, tá? Mas, claro, tendo uma dificuldade para respirar de um lado só, do outro lado sempre está bom, dificilmente vai ser a rinite, e a rinite deveria entupir os dois lados, dar sintomas para os dois lados, não somente entupir, mas coriza, espirro e coceira. Se for de um lado só, se você viu a parte externa também torta, pensar nessa possibilidade da cirurgia, tanto a parte externa quanto a parte interna. Se não viu a parte externa torta, tem que fazer um exame com o teu médico otorrino chamado nasofibrolaringoscopia. É colocar uma câmerazinha dentro do nariz e ver ele lá por dentro, que pode ser o diagnóstico ali mesmo. Se não foi feito o diagnóstico somente com a naso, pode ser complementado com uma tomografia e até uma ressonância magnética. Tirei essas dúvidas? Espero que sim. Se eu tiver mais dúvidas, manda as mensagens aqui para mim nos comentários para eu tentar responder para você todas elas e sempre procura o teu médico otorrino se tiver alguma queixa de ouvido, nariz e garganta. Curte esse vídeo, pessoal, vou pedir para vocês com carinho, vocês fazerem essa ação, eu vou ficar muito contente com isso. Compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube para receber avisos dos próximos vídeos, pessoal. Até o próximo vídeo, tchau!